Vamos ao capítulo 3. Quantos acharam? Digam amém. Os filhos de Israel, a partir do verso 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Irmãos, 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um menino, e será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Só até aqui. Vamos orar? Para a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós sabemos que Tu estás aqui, e porque Tu estás aqui, Senhor, a Tua agenda está se cumprindo na minha vida, na vida dos pastores dessa casa, na vida dos homens que estão participando aqui em culto, nesse ambiente, desse ambiente, porque certamente o Senhor tem verdades a dividir com a gente. Senhor, a minha oração é que a nossa mente e coração esteja abertos à voz do Senhor, à voz do Teu Espírito, para que, Senhor, em Teu nome, nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, com ferramentas novas, sair daqui, Senhor, com um coração inflamado, sair daqui, Senhor, com novos projetos, sair daqui, Senhor, sabendo que o Senhor falou com a gente. É a Tua palavra, e ela é infalível, inerrante, inegável. É a Tua palavra que Tu escolheu para comunicar as verdades Tuas para nós. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos na Tua palavra. Que a Tua bênção esteja sobre este lugar, porque este lugar é composto de pessoas. Que a Tua bênção esteja sobre os pastores dessa casa, que a Tua bênção esteja repousando sobre eles, que eles, Senhor, enquanto ministros da Tua palavra, tragam libertação, cura, salvação através da Tua palavra neste lugar que o Senhor nos plantou. Senhor, não temos dúvida que há muitas batalhas, muitas teias, muitos confrontos, mas isso é o Teu chamado. Então, Senhor, que outros chamados se levantem aqui, que outros homens nesta oportunidade se levantem nessa noite, e isso tudo é para a glória do Teu nome, a qual a gente ora em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu trouxe comigo o meu vice-presidente, porque se eu falar muita besteira, ele me corrige. Faço menção ao meu amigo Edmar. Fica de pé, Edmar. Isso, fica de pé. Ele gosta de andar com as camisas que eu ando. Eu fui pegar, eu disse: tu está com camisa preta também? Meus irmãos, eu comprei uma bermuda e falei com ele: cara, eu comprei uma bermuda maneira lá na loja tal, de linho, assim. Claro que é brincadeira. Pois ele estava com uma bermuda igual, rapaz. Uma semana depois, não é inveja, não é unção. Ele sabe o que é unção? É assim. Mazinho é um amigo, desde quando eu fui para Magia há 6 anos atrás. Deus nos aliançou e estamos caminhando. Ele também está debaixo de uma palavra, pastor. Desde quando nós chegamos aqui, começaram a falar: pastor Mazinho, pastor. E ele: quem sou eu? Quem sou eu para te mentir o negócio? A história dos juízes é interessante.
que ela começa assim, a história dos juízes, dos 12 juízes que tiveram em Israel. Todas as vezes que o povo estava em decadência, todas as vezes que o povo estava falido moralmente, espiritualmente, todas as vezes que o povo estava distante do centro da vontade de Deus, o povo de alguma forma começava a clamar, porque havia algo de estranheza. Aí eles começavam a clamar e Deus levantava um juiz. Aí esse juiz, ele julgava, ele profetizava, ele atraía e trazia de novo a presença de Deus para o meio do povo. E aí isso durava um tempo, e daqui a pouco esse juiz passava, e o povo começava a decadência de novo, começava essa falência de novo espiritual. E aí Deus levantava outro juiz, e assim foi. Mas quando a gente fala da história de Sansão, irmãos, eu quero que você entenda qual foi a artimanha do inimigo. Os filisteus, ao se aproximarem da tribo de Israel, do povo de Israel, eles ao se aproximarem dali, irmãos, eles disseram: não, você não precisa deixar de adorar o teu Deus, apenas permita que os nossos deuses também façam parte desse ambiente, façam parte de tudo que vocês estão vivendo. Então pode continuar adorando, mas deixe os nossos deuses por perto. Irmãos, quando a gente está frio na fé, quando a gente está afastado do altar, quando a gente está distante dessa presença, da brasa do Espírito Santo de Deus, a tendência é a gente falir de novo, a tendência é a gente esfriar de novo. Você pode procurar, irmãos, qualquer tipo de organismo, qualquer tipo de estratégia. Se você começar a se afastar do calor das pessoas, da presença do Espírito Santo, do altar do Senhor, do lugar da comunhão, da convivência, você também vai esfriar. Assim aconteceu com o povo de Deus. E eles agora não clamaram, porque olha o perigo, irmãos. Começaram a se ambientar, começaram a ficar: não tem problema não, vamos caminhar junto com eles, junto com outros deuses. Eles adoram, e vamos lá, um dia a gente vai lá e um dia eles vêm aqui, um dia a gente está lá. Irmãos, isso foi afundando o povo de Deus. Isso ficou tão crítico, tão crônico, que, pasmem, eles não oravam mais para que Deus se aproximasse. Não havia mais clamor, não havia mais unção, não havia mais petição, não havia mais quebrantamento, não havia mais vontade de estar na presença de Deus. Era comum, irmãos. E vamos pensar aqui: quantas vezes nós tornamos esse lugar aqui comum? Quantas vezes nós entramos e saímos? E de verdade a gente sempre achou que o grande barato era Deus falar com a gente. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Mas e quando Deus esperava que a gente falasse com Ele? Eu lembro uma vez que eu estava para pregar, e um amigo meu me chamou para pregar na posse dele. Pastor Wellington foi na posse dele, da Assembleia de Deus Grande, interessou o pastor Basílio, para pregar lá na consagração do pastor. E aí o pastor Basílio me chamou, o pastor Wellington confirmou para a gente estar pregando. Eu era representante comercial, eu viajava, eu estava em viagem. E aí um belo dia lá no hotel onde eu estava hospedado, eu falei: Deus, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra, aquela palavra mesmo, aquela que vai quebrar tudo. Sabe que a gente, Senhor, aquela palavra que vai quebrar tudo, que o povo vai saber que o Senhor está lá, aquela palavra, Senhor. E irmãos, eu folheava a Bíblia, e eu comecei a ficar desesperado, porque a palavra não vinha. Eu falei: eu devo estar cansado, então eu vou deixar a Bíblia aqui. Coloquei a Bíblia na cama, falei: vou tomar um banho, e quando eu voltar, certamente vai ter uma palavra para mim. E eu fui tomar aquele banho, irmãos, no final do dia pensativo, e voltei para a escrivaninha. Mas antes de eu ir para a escrivaninha, irmãos, eu deitei na cama. Eu falei assim: Senhor, por que o Senhor está calado comigo? Senhor, por que o Senhor não veio falar comigo? Há algo genuíno aqui no meu coração em pedir ao Senhor uma palavra rema, revelada, aquela palavra. E por que o Senhor não falou nada comigo? As escrituras estão aqui, eu estou folheando as escrituras, e aí o Senhor veio falar comigo: você está desesperado porque eu estou 10 minutos, 15 sem falar contigo? E quantas vezes eu fiquei te esperando? No nosso lugar de oração, no nosso lugar que eu me revelei
só constrói um lugar de oração aquele que tem necessidades de Deus, aquele que não suporta mais ficar sem ouvir a voz dele, seja lá por que motivo for. E às vezes a gente é empurrado para esse lugar, não importa a forma que for, Deus vai te levar para um lugar de revelação e intimidade. E eu cheguei nisso, eu falei, ele falou, você não vai mais lá. Irmãos, eu me senti menos do que um nada. E eu falava, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque é insuportável ficar sem te ouvir. Eu chorava. Eu acabei de ter aquele quebrantamento ali. E falou, vai para as Escrituras, eu vou falar contigo. Uma vez eu estava, irmãos, em pé, orando assim, como estão esses meninos aqui. E a irmã Zenete estava lá onde é a Lagoinha, em Teresópolis, que era a missão Várzea, lotada, 1.800 pessoas sentadas, o pastor Zenete lá com o pessoal da intercessão, lá da Filadélfia, e a gente ali, e todo mundo orando de pé, sabe aquela coisa, todo mundo, Zenete, pessoal assim, irmã Zenete, todo mundo orando. E eu falei assim, Senhor, eu quero fazer diferente. Sabe, tem hora que a gente acha que a gente é alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer diferente, Senhor. Está todo mundo em pé, eu vou me ajoelhar. Estava lá o bobão, sozinho, ajoelhado, no meio de todo mundo, porque aquele joelho estava falando alguma coisa. E não era a minha adoração para o Senhor. E quando eu me prostrei, o Senhor falou comigo, gente, por que você ainda está de pé? Eu falei, Senhor, mas eu estou ajoelhado. Ele, não, você não está ajoelhado, você está em pé por dentro, cara. Por que você está assim? Eu falei, Senhor, tem que descer mais? Ele tem. Você não quer fazer diferente? Então bota o rosto no chão. Sabe aquela história que a galera que é mais raiz vai falar assim, rosto que mamãe beijou, ninguém bate. Já ouviu isso? O pessoal da minha época. Rosto que mamãe beijou, ninguém bate, Deus bate. E eu tive que descer e falar, Senhor, me perdoa. Porque no passo que estava todo mundo orando, e eu disse, eu quero ficar de joelho, eu não estava ficando de joelho para ele, eu estava ficando de joelho para mostrar para todo mundo que eu podia fazer algo diferente. Não era para ele, era para as pessoas. Sabe, irmãos, há um lugar que ele é muito perigoso, ele é uma vitrine do Espírito Santo, que é isso aqui. Esse lugar aqui, irmãos, é um perigo, porque aqui a gente é despido, aqui a gente tira tudo que a gente tem, é aqui, é no altar do Senhor, que é o local da entrega, onde eu preciso me entregar mesmo, é nesse lugar, irmãos. E quando eu olho para essa história, onde o povo não clamava, mas Deus estava respondendo, eu quero te dizer uma coisa, irmãos, a resposta de Deus para as pessoas está independente da minha oração, porque se depender às vezes do jeito que eu oro, ou como eu vou falar, eu não oro como eu devo, eu não oro adequadamente como eu preciso orar, e não é por isso que Ele não faz, Ele vai fazer independente da minha oração. Ele é Deus para revelar. Eu disse para o Senhor, irmãos, eu estou vivendo há 25 anos casados com a Alessandra, 31 juntos, há 19 esperando por filho. Chegou no momento da minha oração com Deus, o Senhor vai enviar filho, o Senhor não precisa nem de mim para fazer filho da minha mulher. Ele é Deus que faz, irmãos, e aqui está a grande resposta. Deus levanta um homem chamado Sansão, mesmo quando não tinha orações. Agora imagina quando a gente está coberto por gente que ora por nós. Imagina quando tem gente clamando pela tua vida, você nem sabe, mas você já é resposta para a sua geração. Não é para que virá, não, é para aquela que você já está vivendo e pisando. É para esse tempo que Deus vai te usar. Sansão, ele surge de um cenário, irmãos, porque, irmãos, parece que Deus, para a glória ser toda dele, precisa algumas coisas serem reviradas. Sansão surge do ventre de uma mulher estéril, não tinha ninguém orando, não tinha ninguém clamando, e Deus falou assim, eu vou mostrar que eu sou Deus. Foi no marido,
e disse: a tua mulher que é estéril vai gerar, e ela vai engravidar, e esse será o libertador de Israel. O Senhor vai até aquela mulher, preste atenção nisso aqui. O Senhor vai até aquela mulher e diz para ela: você é estéril, não é? Sou, Senhor, mas você vai gerar, e aquele que virá a partir de ti será o libertador do meu povo, mas eu vou te dar uma direção. A partir de agora, você, falando com a mulher, não vai fazer uso de bebida forte, não vai tocar em coisas mortas, porque este será nazireu. Marca o texto que eu vou te dar, Números capítulo 6, que você vai olhar em casa o que é o chamado de um nazireu. O chamado de um nazireu, ele é composto de quê? Não pode tocar nem na casca da uva. Você acha, irmãos, que servir a Deus às vezes são coisas radicais? São sim. Às vezes a gente precisa ser radical. Deus falou assim: não é só não beber a bebida, não. Você não vai tocar na uva, nem no caroço, nem na casca. Você não vai tocar em coisas mortas, e você não vai deixar o cabelo curto. Você vai deixar seu cabelo crescer desde o nascimento do menino. Mas olha que coisa forte isso aqui. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Era um projeto para Sansão, mas Deus começa a falar com a mãe de Sansão. Deus começa a deliberar um direcionamento profético para a geração que viria na sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Talvez você não tenha noção de que alguém já pediu a Deus para que enviasse você. Perdi minha mãe tem 1 ano, e eu fiquei sabendo dessa história que eu vou te contar 3 meses antes dela morrer. Mamãe estava, a gente conversando, mamãe já doentinha, e a gente conversando antes da internação dela, e a gente falava, e assim, eu tenho um irmão músico, ministro de música, mais velho do que eu, e quando mamãe estava entrando para o centro cirúrgico, ela colocou a mão no ventre, e disse para Deus: esse eu quero que seja pastor. Eu não podia ter noção disso, não imaginava isso, até porque a minha vida de adolescente para a juventude foi virada, e Deus fez com que minha mãe colocasse a mão no ventre dela e dissesse isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: minha mãe, ela era mais velha de 8 irmãos, e por mamãe ser mais velha de 8 irmãos, ela cuidou de todos os irmãos dela. E quando a minha avó, a mãe de mamãe, estava para ter o último irmão da mamãe, foi numa época antiga de Copa do Mundo, e aí nesse processo a equipe médica estava atenta à Copa do Mundo e perdeu o time do meu tio nascer na barriga da minha avó, e aí morre a minha avó no parto, e morre o meu tio no parto, morre a mãe da mamãe e o irmão dela no parto. Mamãe era muito apegada à mãe, ao pai, aos irmãos, e a mamãe entra num quadro que os antigos chamavam de problema de nervos. Ah, mas o que tem? Ah, problema de nervo. Mamãe tinha entrado numa depressão, e ela não sabia o que era. Hoje a gente ouve, hoje tem técnicas, a gente escuta um monte de coisa. Mamãe estava entrando numa depressão, e mamãe foi fazer um tratamento de Teresópolis no Rio de Janeiro. Ela tinha que descer para pegar medicamentos, aquela história toda, para fazer um tratamento de nervos. Mamãe de vez em quando estava na reunião com os irmãos, daqui a pouco ela saía da reunião chorando. Mamãe ficava nesse quadro o tempo todo. Se você tem alguém que tenha depressão, amigos ou alguém que você conhece, você sabe que o quadro ele é delicado. Depressão não é somente algo espiritual, depressão é algo que acontece mesmo. Pode ser uma falha e um déficit em algo cerebral, ok? Mamãe estava nesse quadro, e mamãe estava deprimida, e aí mamãe engravidou de mim. Quando mamãe engravida de mim, o foco de mamãe saiu da depressão e veio para a barriga, para
gestação, para o filho que Deus estava dando para ela, para o momento crítico que ela estava vivendo, e agora ela está gerando. E a minha vinda para a vida da minha mãe curou ela de depressão, mesmo eu jamais sabendo disso, até 3 meses antes dela partir. Sansão estava vindo para libertar uma geração. Sansão estava vindo para colocar ordem no povo que estava em desordem. Sansão estava vindo com uma unção dada por Deus, e aí começou nos seus pais. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. A primeira pessoa que Deus visita para que a ordem da unção fosse liberada sobre o ventre da mulher de Manoá foi sobre Manoá, foi sobre o homem da casa. Deus visita Manoá e diz: eu vou fazer algo a partir do ventre estéril da tua mulher. Irmãos, pensa, quantos de nós nascemos com um propósito, nascemos debaixo de oração, nascemos debaixo de promessa, e estamos aguardando ainda algo acontecer. Eu, em nome de Jesus, saio de 15 dias de muita expectativa, de 15 dias de muito medo de perder a minha esposa, de 15 dias, irmãos, vivendo momentos difíceis, para Deus me trazer aqui para dizer que Deus pode fazer coisas grandes através da sua vida. Eu poderia ter ficado em casa, eu poderia ter ficado com a minha esposa, sou eu que estou fazendo tudo para ela, só somos eu e ela. A pastora Viviane falou assim: Portela, tu quer ficar em casa? Eu falei: pastora, senti que eu vou ficar em casa. Deus curou a minha esposa, Deus salvou a minha esposa. O médico falou assim: talvez eu tenha que tirar o útero dela, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. E minha esposa teve como se fosse uma cirurgia, cesárea, abriu e disse: talvez eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas o que eu encontrar eu tenho que sarar, eu tenho que curar. Eu falei: doutora, a gente está esperando para ser pais. Ela falou assim: primeiro a saúde da sua esposa. Eu falei: a senhora está certa, mas eu tenho uma promessa, doutora. E a doutora falou assim: você vai participar da cirurgia também? E eu fui para a cirurgia, irmãos. Eu falei: ou eu morro junto, ou eu desmaio aqui. Você já viu cirurgia? Você já participou de alguma cirurgia? Irmão, quantos aqui tem medo de agulha? Sem vergonha, olha lá, é assim. Quantos tem medo de sangue? Sangue, não aguenta, olha lá, ó. Quantos aqui não podem ver osso? Eu tenho um amigo aqui que não pode ver osso. Olha lá, ver osso ele desmaia. Eu falei: meu Deus, eu vou para essa cirurgia. A doutora falou assim: vem cá, marido, vem cá ver isso aqui. E quando eu dei a volta, irmãos, ela apertava o útero da minha esposa e a infecção estava encapsulada, ela não estourou. Estava ali, ó, armazenada numa bolha. E ela apertava o útero, por trás do útero, a bolha de pus, ela fazia assim e voltava. Está vendo, marido? Está aqui. Mas ela falou: eu encontrei, e só vou tirar a pus. Tocou no útero da minha esposa. Você acha que eu vim para aqui brincar de ser crente, brincar de pregar uma boa palavra? Eu não sei nem se eu vou voltar, pastor, mas eu quero te dizer: Deus vai levantar essa geração que está sentada aí, ó. Aleluia. Só que eu preciso deixar alguns conselhos contigo. Quando eu olho para a vida de Sansão, irmãos, eu me deparo com um homem tão cheio de Deus, que ele achava como eu em algum dia que ele poderia orar de joelho quando todo mundo estava em pé. Sansão começou, irmãos, a viver uma vida. E eu quero te dizer, irmãos, que eu vou liberar uma palavra para você, para que você entenda. A unção que Deus liberou sobre a tua vida não é tua, é de Deus. Eu vou repetir para que você preste atenção nisso aqui. A unção que Deus liberou para a tua vida é para que o outro veja quem Ele é na tua vida. Você entendeu isso aqui? É o outro que tem que ver aquilo que está em você.
Lembra da descida em Pentecoste? O Espírito Santo desceu e cada um via sobre a cabeça do outro uma chama. Ninguém via sobre si a chama, mas via no outro. Irmão, Sansão, aí eu quero fazer um paralelo com as páginas do Novo Testamento, porque a Bíblia vai me chamar de mordomo. A Bíblia nos chama de mordomo, ou seja, mordomo é aquele que cuida das coisas de Deus. Sansão passa longe da mordomia em não cuidar da unção que Deus deu para ele, por mais que ele tivesse a força que tivesse, por mais que ele tivesse o chamado de nazireu, mas ele começa a abusar da unção que Deus tinha dado para ele. E aqui, irmãos, é um lugar que cada um de nós, a gente precisa cuidar, porque nós somos mordomos. Diga comigo, eu sou mordomo. Diga mais forte, eu sou mordomo, para cuidar das coisas de Deus. As coisas de Deus. Sansão começa a não ser mordomo das coisas de Deus, e encontra-se em Sansão dois pontos fracos, que pode ser semelhante a algumas coisas que a gente possa estar vivendo. Diz o texto que Sansão vai se engraçar com uma mulher da tribo do povo dos filisteus, e os pais de Sansão disseram: meu filho, tem tantas moças bonitas aqui no nosso arraial, por que você está olhando para as filhas dos filisteus, para as mulheres dos filisteus? Diz o texto que mal sabiam os pais que Deus tinha um projeto para isso. Mas, irmãos, preste atenção nisso aqui. Nessa saída de Sansão para a terra dos filisteus para escolher a sua esposa, um leãozinho, um leão jovem, ele vai ao encontro de Sansão, e Sansão rasga o leão no meio, como se estivesse rasgando um papel, a força da unção que estava sobre ele. Todas as vezes que Sansão era usado, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor possuía Sansão, e ele era usado com maravilhas, todas as vezes. Então, irmãos, o leão vem, tenta pegar ali, e ele rasga o leão. Ele vai até a tribo dos filisteus, prepara o casamento, volta para casa. No retorno para casa, ele encontra aquela carcaça do leão, e a carcaça do leão gerou um favo de mel. O nazireu não podia beber bebida forte, uva, caroço de uva, e não podia tocar em coisas mortas. Mas eu quero que você atente aqui a algo que é muito expressivo. Tinha mel no cadáver. Tem gente tocando em cadáver porque viu a figura do mel. É doce, mas está no cadáver. É atrativo, mas está no cadáver. É bonito, mas está no cadáver. Sabe, irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração? É porque a gente está sendo atraído. Satanás, ele sabe como armar a cilada para apanhar cada um de nós. Então ele oferece o mel, ele oferece o doce, o que é atrativo, o que é prazeroso, o que é saboroso. A pornografia não mais está distante como antigamente nas revistas, mas está na palma das nossas mãos. A minha professora, uma das professoras da faculdade de psicologia, ela pede para que a gente acesse. E quando ela manda a gente acessar o celular, ela fala assim: acesse o teu pequeno demônio que está na sua mão. Claro que não há problema com toda a contemporaneidade, claro que não há problema, irmãos, com a internet, claro que não há problema, mas eu decido se eu toco no mel ou não. Mas eu escolho, diga comigo, eu escolho
Diga forte: eu escolho. Eu escolho tocar no mel ou não, porque o mel está dentro das coisas que eu preciso me afastar. A unção precisa ser cuidada, zelada, valorizada, porque ela não é sua, ela é de Deus. Deus confiou nas tuas mãos. Deus confiou nas tuas mãos para que as tuas mãos curem. Deus confiou nas tuas mãos para que as tuas mãos abençoem. Deus confiou no teu corpo para que o teu corpo adore a Ele. Deus confiou na tua mente para que o teu intelecto, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, que eu e você, nós temos a mente de Cristo. É a mente dele que está sobre a sua mente, é o coração dele que está sobre o seu coração. Nós somos templo. Eu sou templo, você é templo. Sansão vai e toca no mel, mas o mel estava dentro de um cadáver. Meu irmão, em nome de Jesus, eu preciso que você fique atento a isso aqui, como eu também tenho que ficar, como pastor também tem que ficar. Não pense que você é mais esperto do que Satanás. Para além da inteligência humana. Ele era celestial. Ele vivia no altar da adoração. Meu Deus, quantos aqui já frequentaram o altar da adoração? Estão distantes porque alguma coisa aconteceu. Estão distantes porque qualquer outra coisa. Eu quero que você fique atento aqui. Eu quero te dar uma chave da psicologia. Todas as vezes que você disser algo sobre alguém, você está falando de você mesmo, porque aquilo atravessou você. E tudo que atravessa a gente é porque tem algo errado dentro da gente, que a gente não amadureceu suficientemente para olhar e aprender com tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Ah, o pastor fez, o ministro fez. Meu irmão, você está falando de você, porque na verdade aquilo atingiu você. Hoje eu estava vendo uma pesquisa que os homens amadurecem com 45 anos e as mulheres com 33 anos. Homens amadurecidos só com 45 anos é muito tempo, irmãos, para que o homem amadureça. Sansão toca no mel, e o mel estava no cadáver, e com isso ele está dizendo: eu posso ir lá, preste atenção nisso aqui, gente, eu posso ir lá e tocar e voltar, porque a unção vai ser a mesma. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu irmão. Eu posso lá visitar, fazer. Você já perguntou a Deus se você está podendo ir lá onde você acha que você pode? Você já perguntou a Deus se você pode visitar aquela pessoa que você acha que você pode? Tinha um pastor que ele evangelizava lá em cima na Dutra. Quando eu era representante, eu ouvi falar dessa história, e é uma história muito tremenda, mas é uma história que era do pastor, que ele descia à beira da Dutra e ele evangelizava as prostitutas, pagando a hora da prostituta para evangelizar para ela. Ele dizia: eu vou pagar a sua hora para você ficar comigo, que eu preciso te apresentar o meu Jesus. Vai você, fora da direção do Espírito, dizer: não, eu sou muito homem, aleluia, para sentar com a prostituta e evangelizá-la. Se Deus não falar contigo para você ir lá, não diga que você vai, que você faz, que você pode, porque você pode ir e ficar lá. Você já perguntou a Deus de verdade aquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele pode fazer através daquilo que Ele te chamou? Sansão toca no mel. Sansão sai dali, e certa feita ele vai em Gaza, e ele vai ser atraído por uma prostituta, um homem separado no ventre, o homem que foi a resposta do céu para a sua geração. Ele vai se envolver agora com uma meretriz. É brincar muito com a unção que Deus confiou na vida daquele homem. E aí ele vem conhecer uma mulher chamada Dalila.
conhecendo Dalila, mais uma vez ele vai brincar com o que Deus confiou nas suas mãos. E ele, pensando que ele poderia fazer, ele para com Dalila. Dalila vai ganhar 1.100 moedas de prata para descobrir o segredo de Sansão. E aí Dalila começa a propor para ele que ele contasse o enigma dele para que fosse descoberto. E ele diz: não, você vai amarrar as minhas mãos com uma corda úmida. E Dalila tinha escondido os filisteus num lugar, e ela amarra com corda úmida, ele adormece no colo de Dalila, e ela diz para testar: Sansão, vem os filisteus. Ele rompia aquilo com a maior facilidade, e ela dizia: você está tripudiando sobre o meu amor, você não me ama, porque você está me enganando. Ele: não, então vamos fazer o seguinte, amarra-me com cordas secas, e as cordas secas, elas vão anular a minha força. Amarrava com cordas secas, e ela escondeu os filisteus ali, e daqui a pouco ela veio os filisteus, e ele rompia aquilo com a maior facilidade. E na última vez ele disse: não, agora não vou mais te enganar, amarra minhas 7 tranças, coloca um pino de tear, e esse pino de tear vai ser o segredo da minha força. E aí ele ia, colocava o pino de tear, ela colocou, e ele adormeceu no colo dela, e lá veio os filisteus. E quando se levantava, ele desfez aquele pino de tear com a maior facilidade, e ela dizia: você está tripudiando do meu amor. O inimigo vai tentar uma vez, e talvez na primeira vez ele não vai ter êxito contigo, e aí ele vai tentar a segunda vez, e talvez na segunda vez ele não tenha êxito contigo, porque ainda você vai estar, aleluia, estou no altar, estou orando, minha vida está, e aí ele não vai parar. Tinha um irmão na igreja batista, que ele via qualidade em todo mundo. Aí na igreja batista tem as assembleias, a assembleia deliberativa, que reúne para decidir as questões da igreja. E aí tinha um irmão que ele estava na zoeira na igreja, ele xingava, ele bebia, ele saía com a mulher dos outros, ele era terrível. E o pastor falou assim: não, nessa assembleia a gente tem que excluir esse irmão, não tem mais jeito, já dei 1, 2, 3 oportunidades, esta assembleia a gente vai ter que excluir. E aquele irmão estava sentado lá, que arrumava elogio para todo mundo. E aí chegou na hora da deliberação lá, falou assim: eu proponho a exclusão do irmão fulano de tal. Todo mundo apoia. Aí o irmão lá levantou a mão, o irmão dos elogios. Aí ele falou: pois não, meu irmão. Aí ele falou assim: pastor, eu sei que o irmão faz isso, faz aquilo, mas ele é tão gente boa. O pastor falou assim: rapaz, qualquer hora dessa tu vai achar um adjetivo para o Satanás, hein? Ele fez assim: mas ele é insistente. E é mesmo, ele é insistente. Dalila tentou 3 vezes, na 4ª vez ele disse: Dalila, o segredo está nas tranças dos meus cabelos. Ele adormece, o cabelo dele é cortado, e ela diz: Sansão, os filisteus. E ele percebeu que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Ali ele é apanhado, tem os seus olhos furados, humilhado, foi levado para uma moinha, e ele ficava empurrando aquela moinha, cego, arrependido pelo que ele tinha feito, da unção que ele não tinha usado, de ter tripudiado com o nome do Senhor, de ter sido ele chamado para a libertação do seu povo, e nada estava fazendo em prol daquilo. Mas o texto vai dizer que logo depois que os cabelos dele foram cortados, começou a crescer o cabelo novamente. Eu posso ter sido um crente meia boca até o dia de hoje, eu posso não ter honrado conforme o Senhor confiou coisas nas nossas mãos. Talvez eu saia daqui
cheio do Espírito Santo, e a primeira moça que passar ali, talvez eu continue dando aquela olhadinha. Ou talvez esse não seja o seu problema, talvez o seu problema seja qualquer outro, mas que de alguma forma o nome do Senhor esteja sendo envergonhado. Mas quando eu vejo Sansão com a unção que ele tinha, com a separação que ele tinha sido feito no ventre da sua mãe, e perceber que logo depois que o seu segredo foi revelado, o seu cabelo começa a crescer, olha para cá. Ainda há esperança para Deus te levantar de novo. Ainda há esperança para que o seu ministério seja renovado, restaurado. Ainda há esperança, porque se o cabelo de Sansão voltou a crescer, era Deus dizendo: eu ainda confiei coisas nas tuas mãos, eu ainda estou aguardando você. E o texto vai dizer, irmãos, estou caminhando aqui para o final para a gente orar, que Sansão foi levado ao templo de Dagon. Mais de 3.000 filisteus estavam lá, e o cabelo de Sansão já tinha crescido. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. E ali ele pede que fosse colocado em suas mãos, nas colunas do templo de Dagon. E as suas mãos são colocadas, irmãos, nas colunas do templo de sustentação do templo de Dagon. Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Eu creio que a oração mais difícil da vida daquele homem foi feita entre as colunas do templo de Dagon. Senhor, eu não fui mordomo como eu deveria das tuas coisas. Senhor, eu sei que o Senhor me separou e por vezes eu esqueço disso. Eu esqueço que foi o Senhor que me chamou no ventre da minha mãe. Eu esqueço, Senhor, que o Senhor me chamou com uma unção diferenciada. E é por isso que às vezes eu não consigo compreender, porque às vezes a minha vida incomoda tanto as pessoas às quais eu estou à volta. Eu sou incompreendido nos lugares, mas eu esqueço que isso tem a ver contigo. E as mãos de Sansão no templo de Dagon trouxe ele a um lugar de contrição, de quebrantamento. E ele faz a seguinte oração: Senhor, me usa ainda que seja pela última vez. Ele está dizendo: Senhor, por favor, às vezes eu me esqueci de ti, mas eu sei que tu não esquece de mim, Senhor. Senhor, por favor, não esqueça de mim, não esqueça do meu chamado, não esqueça daquilo que o Senhor falou, não esqueça da pessoa que o Senhor me usou, não esqueça das vezes que eu estive no teu altar, não esqueça, Senhor, porque apesar de mim, o Senhor continua sendo Deus, e a um coração contrito e quebrantado, Ele jamais rejeitará. A oração mais difícil que precisa ser feita entre nós, nesta noite eu quero te dizer: Deus pode fazer coisas tremendas aqui, mas é apenas um start para você ir para o teu secreto, para o teu lugar escondido com Deus. Isso aqui não é passe de mágica, isso aqui não é algo que alguém vai liberar para Deus. Pode fazer tudo isso, a gente sabe, mas há um processo de simbiose, onde eu faço e Deus vem comigo, onde Ele me chama e eu atendo, onde Ele me convoca e eu digo: eis-me aqui, Senhor. Há um processo, e talvez essa tenha sido e precise ser nesta noite a oração mais difícil que a gente vai fazer na nossa vida. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter sido tão usado quanto eu deveria. Eu me arrependo, Senhor, de ter falado dos teus segredos que não era para falar. Eu me arrependo de ter tocado no mel do cadáver
eu me arrependo de ter tomado bebida forte, eu me arrependo das coisas que fiz, Senhor. Senhor, me usa mais uma vez. E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus, aleluia, tomou conta de Sansão de novo. E Sansão derrubou ali o altar de Dagon, com mais de 3.000 filisteus. Olha para cá, abre os teus olhos. Lá na Memorial eu preguei essa mensagem. Eu acabei de pregar, uma criança de 10 anos virou para mim e falou assim: pastor, Sansão se matou? Eu falei: danado, botando de saia justa aqui, rapaz. Eu e ele. E o Espírito Santo falou comigo: não. O apóstolo Paulo, Novo Testamento, ele diz em vários momentos que ele não se importava mais com a sua vida, desde que o nome do Senhor fosse glorificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz que todo o meu conhecimento, toda a minha estrada é trapo de imundície diante da tua glória. Um homem que já deixou de viver para si, não se importa mais com a sua própria vida, desde que o nome dele seja glorificado. Quando eu olho para Sansão, dizendo: Senhor, me usa pela última vez, era alguém que já estava tão entregue nas mãos do Senhor, que ele estava dizendo: não me importo mais com a minha vida, desde que eu cumpra o teu propósito. Não é oração fácil, não é uma oração fácil, mas toda oração que é sincera, há um lugar especial no coração de Deus. Sou pastor há 13 anos, já tive muitas experiências com o Senhor. Na terça-feira, antes da ressonância da minha esposa, há 22 anos atrás, eu quase perdi minha esposa com uma infecção generalizada, e por isso eu sou pastor, porque Deus curou a minha esposa, trouxe ela à vida de volta. E eu disse: Senhor, eu não vou mais fugir do teu chamado. Como eu vou te agradecer? Não tem mais, então eis minha vida, está aqui. E eu sou pastor desde então. Mas parecia que agora estava tudo voltando de novo. E eu fui tomar um banho. E eu tenho um mistério com Deus na hora que eu vou tomar banho, que parece que ali é eu e Deus só. E eu falei com Deus: eu sei que tu é bom, eu sei que tu faz, mas eu preciso te dizer, eu estou com medo. Falei: eu estou com medo, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: a vida traz a gente para lugares onde a gente precisa ser muito macho para dizer para Deus que a gente está com medo. Posso ouvir um amém? Quem disse isso aí? É isso aí. Eu disse para Deus, eu não estava esfregando na cara de Deus que Ele me chamou para ser pastor, não. Eu falei: eu estou com medo de perder a minha esposa, e eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu só quero ouvir a tua voz, só preciso saber que o Senhor está nesse negócio aqui. Eu saí do banheiro, eu vi, ela estava descansando, ela estava dormindo, e eu coloquei uma coberta nos pés do sofá onde eu estava dormindo. Você crê que Deus ainda fala? Você crê mesmo? Quando eu dobrei o meu joelho, desceu uma espada sobre onde eu estava. Perdão, uma flecha. Aonde eu estava me desce uma flecha. Era uma flecha polida. E a voz do Espírito Santo de Deus disse ao meu coração:
são flechas nas minhas mãos. E o medo foi embora, cara. E o medo foi porque Deus falou. E no Espírito eu entrava num lugar de oração. E quando eu me deparei, eu vi uma serpente enorme, escondida num móvel da onde eu estava, branca, com as rajadas vermelhas, enrolada e quieta, porque ela estava escondida. E quando eu cheguei e ela me viu, ela foi desenrolando para ir embora. E eu não entendi. A médica me disse no centro cirúrgico: marido, vem cá ver. E quando ela me chamou, não tinha nada na frente dos órgãos da minha esposa. Mas quando ela apertava o útero, uma bolha de pus saía por trás, igual a serpente escondida. E ela falava: olha isso aqui, marido. Ela soltava, voltava para o lugar. E ela apertava, voltava aquela ponta daquela bolha de pus. E ela estourou aquilo ali, limpou, esterilizou, lavou, aspirou. Quando eu cheguei no quarto, eu lembrei da serpente escondida, mas diante dos olhos do meu Senhor nada fica oculto, porque meus filhos serão flechas nas mãos do Senhor. Aleluia. Não há nada que Ele não conheça, não há nada que Ele não saiba. A gente só precisa de uma oração sincera. Deus, eu estou assim, eu tenho, Senhor, negociado algumas coisas, mas me ajuda. Irmãos, o lugar de Deus ouvir é quando a gente rasga o coração e diz: Senhor, eu não estou conseguindo. E sozinho a gente não vai conseguir, até que a gente consiga dizer para Ele o que está acontecendo aqui dentro. E quando a gente faz isso, Ele faz com a gente também. Sabe, irmãos, é isso que eu tenho vivido. É isso que eu quero dividir com você. Existe alguém que precisa de uma oração sincera, que precisa vir no altar, pedir socorro a Deus. Baixa tua cabeça. Ninguém vai olhar nada agora. Feche teus olhos. Baixa tua cabeça. Talvez você esteja aí dizendo: eu estou com medo. Eu tenho medo até de Deus. Eu tenho medo da unção. Eu tenho medo. Meu irmão, Deus não vai te expor. Preste atenção nisso aqui. Você não vai ser envergonhado. Você vai ser amado, acolhido. Ele vai te dar roupas novas, anel novo, sandália nova. É assim que Ele recebe aqueles que dizem: Pai, eu estou de volta. Pai, eu estou aqui, coração aberto. E eu estou assim. E eu preciso fazer oração difícil. Porque é a oração difícil que você vai fazer, que vai te fazer andar por lugares que você nem imagina, pisar em lugares que você ainda não pisou, fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Mas primeiro tem uma oração. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui no altar e fazer essa oração comigo, porque eu vou estar aqui contigo. Quem vai ser o primeiro? Isso aqui não é mágica. Sabe, irmãos, eu digo para a minha congregação: eu não prego para querubins, eu prego para gente. Sabe, irmãos, olha só, eu prego para gente. Gente que tem medo, gente que se arrepende, gente que não consegue ir, gente que não está conseguindo voltar, gente que tem um chamado e Deus já falou e você está esperando o quê? Mas é isso que eu preciso dizer: Senhor, eu estou frequentando aquele defunto com mel, eu estou tocando naquilo que não era para eu ter tocado, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor, me ajuda.
Senhor, me ajuda, eu não quero mais fazer isso. Sabe, irmãos, quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma visão ali, quando eu estava ali, pastor, e Deus falava comigo: tem gente crucificando Jesus de cabeça para baixo. Eu falei: Senhor, por quê? Porque talvez tenha um Sansão aí escondido, que precisa dizer: Senhor, me usa mais uma vez. Senhor, as minhas mãos aqui nas colunas do templo, Senhor, eu permiti, Senhor, eu frequentei, eu fui, eu toquei, eu fiz, mas eu estou aqui, Senhor. Eu sou aquele da oração do medo. Eu tenho medo. Isso aqui é para macho dizer que tem medo. Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo do amanhã. Eu estou com medo da relação. Eu estou com medo, Senhor. Mas em nome de Jesus, as pessoas vão ver que tem homens transformados, diferentes. As pessoas vão ver que tem jovem dizendo: Senhor, eu estou aqui para essa geração. Deus, não faça nada que o Senhor não faça comigo. Eu quero participar de tudo isso, Senhor. Eu quero participar. Senhor, eu quero participar, Deus. Eu quero participar. Sabe, eu não sei como. A gente não sabe como, eu não sei. Mas Deus fez isso com Abraão. Pega, levanta, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde, Senhor? Não sei, apenas vai. Enquanto você estiver indo, Deus vai te mostrando. Enquanto você estiver indo, Ele vai te curando. Lembra dos 10 leprosos? Todos os 9 foram curados, todos os 10. Só um voltou para agradecer. Mas enquanto eles estavam indo em direção ao sacerdócio, eles começaram a ser curados. Sabe, irmãos, eu não estou aqui falando para gente diferente de mim, não. Você está diante de uma pessoa que precisou rasgar o coração e dizer para Deus: eu não vou fugir mais. Eu não vou mais me esconder, Senhor, daquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, eu estou com medo, mesmo dentro do ministério. Mesmo dentro do ministério. Quantas vezes, né, pastor, a gente tem medo. Medo. Dentro do ministério, no altar. Porque essa glória não é minha. Essa glória não é do pastor Márcio, essa glória é do Senhor Jesus.